Quem não sai é daqui. Eu sou a Manola e hoje eu tô com o ator Alex Gomes. Alex, muito obrigada por estar aqui. Né? O prazer é meu. Você estava falando dos personagens que, quando a gente tem que fazer uma mudança de corpo, qual personagem que você teve que fazer a maior mudança até agora? Eu tava com um personagem que... Lembra do TDB, de Malhação? Aham, eu anotei aqui, TDB. Eu tinha tranças, e aí fui fazer peça e tudo mais, e aí eu tive que fazer um personagem que é muito emblemático para mim, acho que para o Brasil todo, que foi o Claudinho. Eu fiz um programa chamado Por Toda a Minha Vida. Eu fiz 5 e protagonizei um desses 5, que foi o personagem do Claudinho, da dupla Claudinho e Bochecha. E aí a mudança foi bem grande, assim. Eu raspei a cabeça, ele tinha um dente, esses da frente, diferente da minha, e eu tive que botar prótese. Foi um trabalho bem minucioso que eu fiz, porque inclusive ele tinha a língua presa que eu não tenho. E ele cantava com a língua presa. Nossa, como é que faz? Tipo, fazer fono pra conseguir prender a sua língua? Eu vi muitos vídeos dele, e aí eu comecei a ficar falando assim, de repente, em determinadas palavras que ele falava. E a língua presa dele não é como a língua presa do Romário, que é mais nítida de se ver. É uma coisa mais... Eu não sei se, inclusive, se ele fez fono, mas é uma coisa mais sutil. Então, tinha determinadas palavras em determinadas músicas que a língua presa aparecia. E eram nessas palavras que eu colocava. É um grande desafio. Agora, não me pergunte qual a palavra de qual música, que realmente eu não vou lembrar. Mas ficou muito bom. Essa sutileza é mais difícil, né? Tipo, porque uma coisa é prender tudo, agora você lembrar de onde prender, onde soltar. É que, na verdade, na época ficou mais dentro do personagem. Então ficou mais leve de fazer. Eu não pensava na língua presa. Só que tinham determinadas palavras que saía. E aí a minha simpatia por esse personagem, digamos assim, foi bem grande. Por vezes eu conversei com ele quando a cena estava muito complicada de se fazer. Eu falava, faixa, tá contigo. Eu sou só o instrumento. O corpo do ator é o instrumento. E aí e saía. Tem uma particularidade desse programa que foi a última cena. E a última cena que foi gravada foi a última cena onde o Claudinho viu o Bochecha. Que foi quando eles estavam voltando de um show em São Paulo, pararam na Dutra e o Claudinho tinha ido no carro dele, um carro que ele tinha acabado de comprar e tudo mais, então ele parou. Quando a van chegou, o Claudinho já tinha abastecido o carro e estava entrando. Então eles se cruzaram, ele estava saindo da loja de conveniência e o Bochecha estava indo e eles não falaram absolutamente nada. E essa cena não saía. Essa cena foi a última cena que a gente gravou. Foi a última cena do último dia de gravação. Então, assim, a gente gravou umas 5 vezes, o diretor não gostou. Aí eu pedi 2 minutos falei, diretor, você me dá 5 minutos? Ele falou, dou, claro. Eu fui lá para trás do último caminhão e falei, faixa, o que está acontecendo? Fica à vontade, irmão. É com você. Eu sou apenas um instrumento, mas eu gostaria que essa cena saísse. Mas se não está do seu agrado, fica à vontade e vamos fazer. Não é que a cena, quando eu voltei, a cena foi gravada de primeira? E assim, eu me arrepio toda vez que eu lembro dessa história, mas é um programa que eu tenho um carinho muito, muito, muito grande. É um dos personagens mais marcantes para mim. É uma entrega, né? Para quem acredita, mas para quem não acredita também, é para ficar com uma boa pulga atrás da orelha. Eu gostei da história. Legal, né? Qual é a sua fé? Eu fui criado na Igreja Católica, gosto, me sinto bem dentro da igreja, mas as religiões de matriz africanas é o que eu acredito. Não que eu não acredite na Igreja Católica, mas é que eu tenho muitas ressalvas
com relação a como a coisa seguiu. Depois que você cresce e lê e aprende sobre, você fica com algumas... Fala, não é bem por aí. Sem contar que o povo preto veio da África e a Igreja Católica ajudou a mudar. Todos nós fomos rebatizados. Então, assim, tem uma história que aí acho que dá um outro podcast. Mas eu tenho as minhas ressalvas, digamos. Com certeza. Tem uma estratégia específica que você usa na hora de trabalhar um personagem? Por exemplo, começou um personagem novo, você varia a forma de você entrar naquele personagem de acordo com a história? Ou tem um jeito que você prefere? Eu sou da época do laboratório. Conhece? Quando um ator Não, faz me conta. laboratório. Quando um ator faz um laboratório, ele procura trejeitos daquele personagem. Por exemplo, eu o tempo todo ando na rua, no shopping, em qualquer lugar que eu esteja, eu ando observando as pessoas. Mas não é para criticar, é para estudar. Às vezes a pessoa está mancando por algum motivo. Às vezes ela está deslizando de patinho. Isso já ficou registrado na minha cabeça. Falei, interessante, ela não usou uma muleta. Ela usa não sei nem o que é uma bicicleta, um patinete. É knee rover, é um patins que você apoia no joelho. É muito mais confortável, é impressionante. Entendeu? E aí aquilo já fica registrado na minha cabeça. E eu posso usar isso em algum momento, e certamente eu usaria em algum momento. Mas como uma pessoa anda de muletas, como uma pessoa que tem um problema auditivo, porque ela lê os lábios, como ela te olha. Então, todos esses detalhes eu vou fazer no laboratório. Por exemplo, o meu último personagem agora em Arcanjo Renegado é um deputado. Então, a gente está numa fase em que todos nós estamos vendo mais política. Só que toda vez que um político fala, eu observo como ele fala. Inclusive se ele é de esquerda, se ele é de centro, se ele é de direita. Porque ele defende determinadas coisas que soam diferente. Entendeu? Então eu gosto de fazer esse laboratório, mesmo que seja para olhar. Por exemplo, teve um personagem que o Bruno Gagliasso fez, que, se eu não me engano, foi em América. Me corrija se eu estiver errado. Eu não tenho certeza. Não sei se eu tenho capacidade de corrigir. Que ele fez uma pessoa com problemas mentais. Então ele foi no hospital psiquiátrico e ficou vendo as pessoas que estavam internadas lá. Isso é um trabalho muito bem feito de laboratório. Porque aí você passa a verdade. E o seu personagem, na minha opinião, quando o público acredita naquele personagem, você está fazendo um trabalho bem feito. Quando ele compra aquela verdade, entende? Sim, porque você bota referências de pessoas que de fato estão vivendo aquilo, te dá repertório, você, entendeu? Aquilo. Quando você tem, exatamente isso. Quando você tem repertório de fala, de trejeito, de comportamento, passa a verdade. Porque a pessoa se identifica. Quem tem uma pessoa na família que, por exemplo, tem um problema, uma deficiência mental, alguma coisa assim, fala, cara, meu irmão é igualzinho. Sabe? Por exemplo, a minha mãe acabou de amputar a perna. Então a forma dela, e ela lida muito bem com isso, tá? E aí a forma dela andar hoje, obviamente, é diferente quando ela tinha uma perna. Então eu observo, e se porventura, em algum momento da minha carreira, eu fizer uma pessoa amputada, você já vai ter tido todo esse repertório. Porque eu estudei isso. Eu estudo toda vez que encontro com ela. Entendeu? Então acho que o trabalho do ator é bem por aí. Faz sentido. Eu lembro, uma vez eu tava no hotel e era um spa, né? E aí tava todo mundo almoça, faz as refeições juntos e gente que você não conhece. E aí tava conversando com as pessoas, eu sou meio tagarela e tal, e uma das pessoas era uma atriz. E aí eu ficava conversando, contando as minhas historinhas. Aí ela falou, nossa, você tá me dando muito material. É isso que você tá falando. Sim, exato. Cara, é você observar tudo. Eu fiz um outro personagem numa peça que ele era um mordomo e ele era gay. Só que ele era
espontâneo. E aí, por várias vezes, no final do espetáculo, as pessoas vinham falar comigo, e aí eu falava desse jeito, né? Opa, tudo bem? Ué? Você não é gay? Não, é o personagem. Menino, podia jurar que você era gay. Nesse momento, eu vi que o meu trabalho foi bem feito. Claro, Porque a verdade que eu passei no palco foi impressa para a plateia e ela comprou aquela verdade. Entende? É claro que todo personagem tem alguma coisa sua, porque é o seu corpo, a sua forma de falar, por mais que você altere a sua forma de falar, fica algum resquício. Então lembra você. Mas o meu maior desafio é quando eu mudo isso, sabe? Eu vou para o meu extremo, alguma coisa que é completamente diferente de mim. Então isso para mim é gratificante. E qual personagem você sente que você mais foi diferente de você, que foi esse maior desafio nesse sentido? Por incrível que pareça, o TDB foi bem difícil. Porque ele era o oposto de mim. Conta do Tímido. TDB da Malhação 2004, né? Isso. Melhor fase da Malhação, todo mundo fala, né? Porque na verdade, eu vou falar um pouco do TDB e depois eu falo desse sucesso da Malhação. O TDB, ele era muito tímido. Ele falava baixo. Eu sou uma pessoa que vem do teatro, então eu falo alto. Eu inconscientemente já imposto a minha voz, porque é normal para mim. Ele falava baixo. O movimento dele era pequeno. Então, para eu chegar no TDB do jeito que ele era, eu tive que fazer muito trabalho de me policiar, inclusive. E agora, indo pro sucesso da Malhação, a Malhação ela ficou no ar durante 27 anos. É muito tempo. É uma vida. É um retorno de Saturno. Exatamente. A nossa temporada foi a temporada que bateu todos os recordes de audiência, inclusive quando reprisou no Viva. Então, assim, eu acho muito pela equipe, que era muito... A equipe e o elenco, nós éramos um elenco muito unidos. Quase todo dia a gente saía dali, se a gente não fosse jantar em algum lugar, a gente ia para casa de alguém. E a gente fazia festa junina, a gente fez algumas viagens muito legais. Quanto tempo, assim, uma temporada, quanto tempo que vocês ficaram nessa de gravar juntos? Esse elenco durou quanto tempo? Esse elenco durou 1 ano e 2 meses. Parece muito mais. Imagina, deve ser super intensa. A gente gravava de segunda a sábado. E quando perdi um pouco de frente, que é o quanto tempo está no ar e o quanto tempo você tem de gravando os episódios, a gente gravava domingo também. Então, assim, era uma intensidade muito grande de gravação. Até mesmo porque eu tinha estúdio. Então, a gente gravava na escola, que eram as salas de aula, e quem tinha núcleo de estúdio tinha estúdio. Então, eu gravava de segunda a sábado. Mesmo que você não tivesse fala, você tinha que estar na sala de aula, que era uma escola. Olha que legal. Mas eu gostava, tá? Malhação, para mim, foi uma grande escola. E para muitos atores também. Porque o câmera te ensina. Muita coisa que eu sei hoje, de me posicionar perante a câmera, microfone, luz, eu aprendi ali. Porque tem a luz de teatro, que é mais quente, e a luz de estúdio, que é mais fria. Cara, posicionar de frente para a câmera é uma coisa... Um passo, você descansar numa perna, você ou sai do foco, ou você saiu da câmera, ou coisas nesse sentido. Então ali foi uma escola muito grande para mim. Quando você começou a Malhação, você tinha que idade... Ou há quanto tempo você já... Tipo assim, qual era a sua experiência antes? Como é que começou assim? Você sempre soube que você queria ser ator? Eu vim do teatro. Eu tinha 23 anos. Meu personagem tinha 17. E eu comecei a fazer teatro com 16 anos. Então, quando eu quando eu cheguei a fazer Malhação, eu já tinha feito algumas participações em TV, mas não uma experiência de mudar a vida, que mudou a minha vida, sabe? Mas eu sempre fui muito focado, eu sabia o que eu queria, sabia onde eu queria chegar, porém eu fui descobrindo como chegar no processo. Mas
sempre fui pontual, sempre cheguei estudado, sempre fiz a minha parte, assim, sabe? E acho que foi um trabalho que hoje eu posso dizer que foi um trabalho bacana, bem feito, assim. E você tem preferência hoje em dia, porque já fez entre a TV, o teatro, tem alguma coisa que te encanta mais? Agora você tá com a peça. Tô com a peça. Zero Grau, né? Zero Grau, que a gente tá de sexta a domingo. Aonde? No Porão do Lauro Alvim, em Ipanema. Tá. Já vou dar o serviço. Domingo. Sexta e sábado, às 19 horas. Domingo, às 18 horas, até o final de outubro. Que maravilha. Tá convidada. Vamos, quiser ir, por favor, leva o seu carrinho lá, o seu, seu patinete. Eu acho que são veículos diferentes. Eu estava com saudade de fazer os dois. Apesar de estar há mais tempo sem fazer teatro, eu estava com saudade dos dois. Eu estava com saudade de fazer peça. Sabe? De chegar 3 horas antes no teatro. Como é que é? Como é que é o processo? Chega 3 horas antes? Chego porque eu gosto de chegar, de arrumar minhas coisas. Teatro, você arruma suas coisas. TV, você não arruma suas coisas. Teatro, você arruma o seu figurino. Eu ia perguntar, suas coisas da peça. Isso. E TV, você não arruma suas coisas do estúdio, né? Não. Claro que não. Não tem como. Eu vou te explicar. Por exemplo, eu chego no teatro 3 horas antes, chego com calma, me visto, me maquio, pego meus objetos de cena, coloco no lugar que eu sei que eu vou pegar, para eu saber que está ali. Tá. Na TV, tem uma pessoa para te vestir, tem uma pessoa que traz o sapato até você, tem uma pessoa que te maquia, tem uma pessoa que faz o seu cabelo, é muito diferente. E tudo já pré-definido, todo mundo meio coreografado, né? Tipo, todo mundo sabe o que vai acontecer. Exatamente. Não que se alguém no teatro colocar uma coisa ali, um contra-regra, por exemplo, coloque esse copo aqui, que é o meu copo de cena, eu sei que ele vai estar ali. Eu preciso confiar no outro. O atuar, sendo em teatro ou TV, você precisa confiar no outro. Tanto é que quando a gente faz aula, tem um exercício que é feche o olho e se jogue para trás. Deixe o seu corpo cair. E o seu coleguinha que está atrás precisa, obviamente, segurar. Esse exercício é para que você consiga jogar com o outro em cena. E isso, para mim, cara, é maravilhoso. E, obviamente, conforme a peça fica mais tempo em cartaz, você vai resolvendo no olhar. Que nem jogador de futebol, sabe, que Bebeto e Romário, que no olhar, já sabia onde tinha que estar, que a bola ia chegar. Confia que a bola vai chegar. No teatro é a mesma coisa. Que com a convivência e com, né, tipo, vocês fazendo mais vezes, tinha mais intimidade, mais cumplicidade, mas passou por mais situações que um já sabe como é que... Exatamente. Né? E uma outra diferença é a seguinte, a resposta do público no teatro é imediata. Na TV demora um pouco mais. E a outra coisa, são várias diferenças, né? Que cada espetáculo no teatro é único. Aquele momento é aquele momento. Passou, acabou. Exatamente. Vai se repetir, mas, por exemplo, se um refletor cair... É outro público, é outro tudo, né? É outro tudo. Às vezes é outro teatro, às vezes é outro tudo. Eu acho legal isso do teatro, que tá acontecendo naquela hora, exatamente naquela hora. Na TV, você tá acontecendo na hora que você deu o seu play, né? Você pode pausar para ir no banheiro. Teatro, você não pausa para ir no banheiro. Você não define, você não bota no seu ritmo, né? Não. E tá todo mundo vendo aquilo na mesma hora, no mesmo ritmo, então também potencializa, né? Fica mais e é como se fosse uma câmera aberta. Às vezes eu tô olhando para um ator e você tá olhando para outro. Às vezes você viu alguma coisa que eu não vi e não tem como voltar. E cada um vê do seu ponto de vista. Mesmo que, às vezes, a diferença, né? Mas é basicamente isso. É muito legal. Mesmo. E como é que tá o seu personagem do Arcanjo? Também hoje em dia você tá no ar com essa peça, com o Arcanjo. Exatamente. E é isso. O Arcanjo é aonde? O Arcanjo, ele é uma série... Arcanjo Renegado é uma série do Globoplay. Do Globoplay. Já tem 3 temporadas, a primeira, a segunda e a terceira estão no ar. A 4ª estreia agora em novembro.
E a que eu gravei, meu personagem entra na 5ª temporada, que é aí só ano que vem. Uau! Mas é bom pessoas assistirem para poder entender quem é o Alfredo Frazão, que é o meu personagem. Que, na verdade, ele é convidado pela Manuela, que é o personagem da Rita Guedes, que é governadora, a fazer a chapa com ela e ser vice-governador dela. Candidato, pelo menos, a vice. Não sei se será eleito, eu não sei se ela será eleita. Só assistindo para ver. Eu quero ver ainda, eu confesso que eu ainda não comecei a assistir, mas conta um pouquinho sobre a série do Arcanjo Renegado, é sobre o quê? Eu tô entendendo que tem política envolvida. O Arcanjo Renegado o personagem principal, é o Mikael, que é o personagem do Marcelo Melo, que ele é um policial íntegro, o pai dele era policial e tudo mais, e ele entra para as forças especiais, como se fosse o BOP, o CORE, uma força especial que é o Arcanjo Renegado. Aliás, é o Arcanjo. Tá. Só que ele é um policial bom e tem muitos policiais maus, ruins. Inclusive, são manipulados pela política que gerencia a polícia militar. Para serem ruins, então. Como é que é? São manipulados para serem ruins. É um sistema, né? E ele não faz parte desse sistema. Por isso que é renegado. Exatamente. E aí ele é expulso, e aí as pessoas querem matá-lo e tudo mais. Então, ele, lá pela 2ª, 3ª temporada, ele cria uma organização paralela, vai para fora do país, depois ele é convidado a voltar, mas eu não vou ficar dando muito spoiler aqui, porque você precisa. Com certeza. Se não conto tudo aqui, você não assiste. Mas é muito bom. É um pouco violento. Mas, eu gosto de assistir. Mas nada que nós não assistamos se a gente ligar num repórter da vida. Entendeu? Infelizmente. E o Rio de Janeiro, o que eu acho legal... Aliás, tem várias coisas que eu acho legais nessa série. Que mostra como as coisas funcionam por dentro. O que eu estou querendo dizer com isso? O nível de realismo dessa série é muito impressionante. Por exemplo, quando eu estava gravando, tinha uma pessoa que participou da política, tinha um consultor político para dizer se aquilo ali acontecia ou se não acontecia. Que máximo! Então, assim, o José Júnior, que é o criador, é um cara que eu acho fantástico, até mesmo porque ele não escreve só Arcanjo Renegado. Ele escreve Verônica, ele escreve A Divisão. Essas aí já estão na 2ª ou 3ª temporada, por exemplo. Então, assim, eu acho que ele é um cara que pensa, que vive muito isso, até mesmo porque ele criou o Afro-Reggae, que hoje é o Afro-Reggae audiovisual, quem faz esses produtos. Então, o nível de realismo é muito grande. E quando você for assistir, você vai entender o que eu estou dizendo. Inclusive, para o núcleo político, tem pessoas... policial. Tem pessoas do núcleo policial, que são ex-policiais, que falam como isso acontece. Eles passam por treinamento dentro do BOP, eu acho. O pessoal do BOP treinou eles. Porque na 5ª temporada são 2 núcleos, né? O núcleo político... São 2 unidades, que a gente diz. A unidade política e a unidade que é onde o Mikael tem toda a sua trama. E essas 2 unidades são gravadas em paralelo, ou seja, ao mesmo tempo. E o que eu acho mais impressionante no José Júnior é que ele, além de escrever tantos roteiros, ele está presente no set. Ele aprova cada ator junto com o Raoni Seixas, que é o produtor de elenco. Então, eu acho esse cuidado e essa exigência dele muito boa, ao meu ver, porque... É um grande diferencial e é muito valioso mesmo. E isso é reconhecido porque gravamos agora a 5ª temporada e ele está escrevendo a 6ª. Isso prova por si só, né? Entendeu? E é muito importante ter esse cuidado, faz toda a diferença, porque as pessoas
elas têm mais facilidade de se entreterem, né? Sim. Do que, tipo, de buscar, de fato, informação. Então, ter um entretenimento que passa mais informação e com esse cuidado de ser verossímil e tudo, aproveita para informar as pessoas. Sim, Então, sim. é uma ferramenta valiosa de trazer mais consciência às pessoas, né? E assim, eu acho... Eu prefiro trabalhar assim, com muitas coisas ao mesmo tempo. Então, além de teatro e TV, eu ainda tenho a Rio Prime, que eu sou bem presente, assim. A Rio Prime é a empresa que eu tenho de transporte executivo de luxo. Ah, me conta dela. Então, a Rio Prime surgiu porque há 5 anos atrás, quando a gente resolveu... Há 6 anos atrás, quando a gente resolveu engravidar, eu e minha esposa, eu falei, cara, eu não posso ter um contrato agora de 6 meses e amanhã ficar 1 ou 2 anos sem trabalhar. Eu preciso ter uma renda que me deixe tranquilo, porque eu não preciso me preocupar com isso, até mesmo porque filho é caro. Eu quero ver tudo sobre filho, sobre maternidade, paternidade, né, no caso. Você tem filho? Não, eu quero ouvir essas histórias. A gente aqui no podcast adora falar sobre relacionamentos, família. Então, eu sempre fui um cara que sempre gostei de namorar. Meu sonho era ter um filho, era casar e tudo mais. E aí, encontrei a Thaís. Como é que na vocês minha conheceram? vida. Ela não é... Ela é dermatologista, né? Ela é fisioterapeuta. Fisioterapeuta? E aí, ela era amiga ela era a melhor amiga da namorada do meu melhor amigo. De um dos meus melhores amigos. Melhor amiga, tá. E aí... é bom que então todo mundo já convivia. E aí a gente tava sempre junto, mas como ela sempre namorou, eu nunca a vi de outra forma. E aí eu tava solteiro, ela tava solteira, tinha acabado de terminar um namoro, e aí nesses encontros a gente se falou, convidei ela para assistir minha peça. Na época eu estava fazendo Funk Brasil 40 anos de baile, que era um musical que a gente fez, que contava os 40 anos até então, do Frank, início de 2014. E aí a gente começou a namorar e tudo mais, e a gente casou, moramos juntos e tal. Casaram depois de quanto tempo de namoro? Você me faz cada pergunta. Mas assim, a gente não casou na igreja, a gente simplesmente... Juntamos nossas escovas de dente, digamos assim. E aí, em 2019, a gente decidiu que a gente ia ter filho. E aí a gente fez obra na casa, a gente fez uma viagem que a gente queria e tudo mais. E aí, engravidamos do Lucas, meu filho. Isso antes de nascer a Rio Prime ou depois de nascer a Rio Prime? Então, em 2019, a gente sentou, vamos ter o Lucas? Vamos. Eu não consigo, eu não posso. Agora, por exemplo, hoje, 2025, eu tô com 2 trabalhos. Mas e ano que vem? Entendeu? Você queria ter uma coisa Exatamente. estável para... E aí nós vendemos 2 carros e eu comprei um carro bacana que fosse... Até porque a Uber tinha chegado no Brasil e eu nunca fui muito fã de andar de táxi. Por N problemas que os taxistas, na época, tinham. E eu comecei a andar de Uber, eu falei, cara, isso aqui é um negócio legal. Acho que é um buraco no mercado. Comecei a estudar, e aí quando teve a oportunidade, eu comprei o nosso primeiro carro. E veio a pandemia. Eu comprei o carro, não tinha pago nem a primeira parcela. Putz. E a Thaís grávida, eu falei, e agora? Caraca. Mas eu sou um cara de muita fé, e Deus sempre olha por mim. E aí o banco, eu nem pedi, o banco ofereceu a quem tinha acabado de contrair algum crédito, de só pagar depois de 3 meses. E aí eu sabia que eu tinha 3 meses ali para me virar, para manter a Rio Prime, porque senão a Rio Prime ia fechar. E aí eu comecei a atender o nosso primeiro cliente, que era um médico. Aliás, era uma médica, que é a nossa cliente até hoje. A gente atende a família dela. E aí... que o médico vai ter que estar saindo para trabalhar, né, claro? Por muita sorte minha, ela era casada com um médico. Então nós começamos atendendo esse casal, e aí começamos a atender os médicos. Olha. Porque o médico, na pandemia, mesmo no lockdown, era o único que tinha que se locomover, e ele precisava se locomover. Então,
Nós Pegou um precisávamos... nicho. Arrasou, que máximo. E aí, ao invés da Rio Prime fazer isso, ela fez isso. Que ótimo, Alex. E aí, hoje, a gente está bem, a gente atende comitivas, a gente atende artistas, socialites, enfim. Hoje nós temos uma frota que tem desde sedã convencional, não blindado, até veículos super luxo blindados, entre vans, SUVs e tudo mais. Então, assim, tudo que o cliente precisar, a gente tem. Legal. Então, eu já entendi hoje que a nossa empresa ela não é uma empresa de transporte. Ela é uma empresa de logística. Até babá eu já entreguei para uma cliente de última hora que pediu. Que ela ia para um evento e aí não tinha com quem deixar. Eu falei, vou resolver esse problema. Entendi, porque não é só de levar, às vezes você arruma o que tem que ser levado. Se você, por exemplo, seu marido, a gente já teve cliente que pediu, mandou a foto do buquê, do laço do buquê, que a gente tinha que entregar para a esposa dele quando chegasse no aeroporto. Que quando o motorista abrisse a porta do carro, tivesse lá o buquê com um presente que ele comprou no Shopping Leblon, que a gente tinha que passar lá para pegar. Então, a gente faz toda essa logística. Entendi. Somos uma empresa de experiência. Eu ia falar isso, então definir a experiência como um todo. Que máximo, é um mega diferencial mesmo. E a gente atende não só no Rio, como São Paulo, Bahia. A gente está em 23 cidades do país e algumas cidades fora do país também. Tem essa demanda mesmo, e quando as pessoas viajam, porque às vezes as pessoas te conhecem do Rio, ou conhece alguém que faz isso no Rio, mas aí viajam e não sabem, e não tem ninguém para isso. Aí vocês vão estar lá também. A gente chama isso de atendimento ponto a ponto. O carro te pega na sua casa, te leva para o aeroporto, chegando em São Paulo, por exemplo, vai ter um motorista com a plaquinha com o seu nome te aguardando. Tem todos de terno, gravata, a gente tem clientes que pedem escolta, tem carro de apoio, tem cliente que... Então vocês têm segurança também? Temos o que você precisar. O nosso lema é: a Rio Prime tem tudo que você precisa, o que você precisar. E nós não tivermos, passaremos a ter. Teve um episódio que foi um cliente que falou: cara, olha só, a minha esposa quer ir fazer compras em joalherias em Copacabana, mas ela não quer segurança, mas eu preciso que tenha segurança. Então o segurança ficou a uma distância que ele pudesse intervir, se necessário fosse, mas que ela não percebesse que, então, para ela estava andando em Copacabana sem ninguém, entendeu? Entendi. Perfeito, é realmente maravilhoso, adorei. Bom saber que tem isso. Precisando. E aí a gente montou a Rio Prime, com todo... Essa foi a história, e aí a minha ideia era, quando eu conseguir que a Rio Prime dependa menos de mim, aí eu volto a me movimentar para atuar. E aí, quando eu percebi que a Rio Prime já demandava menos atenção minha, menos eu estar presente fisicamente, eu voltei a me movimentar, e aí estamos aí com Zero Grau, com Arcanjo e com mais o que tiver que vir, por favor. Perfeito. É importante ter... Eu acho que o artista é valioso ter, digamos, uma fonte mais segura e para poder ter também essa tranquilidade de arriscar na arte, né? Eu acho que todo mundo devia fazer investimentos para que você faça o dinheiro trabalhar para você. A gente devia ter, no Brasil, uma coisa chamada educação financeira na escola. Sim. E a gente não tem. Não só não tem, como quase tem um incentivo às pessoas a criarem dívidas, não de buscarem coisas básicas, né? A gente não sabe fazer imposto de renda na escola. A gente não sabe, a gente sai da escola e não sabe fazer imposto de renda. Exatamente, paga alguém para fazer. Mas tá tudo certo. Eu acho que as pessoas precisavam estudar mais, ler mais. Eu vi uma entrevista do Lima Duarte sobre deter informação, que é o Lima Duarte, na cidade onde ele morava, que eu agora não me recordo, o pai dele, na cidade, que era um vilarejo pequeno, era o único que tinha um rádio. Então a informação chegava primeiro para ele e depois ele falava para as pessoas. Como ele tinha informação, ele falava o que ele queria. Então, depois que eu ouvi isso, eu entendi o tamanho da importância do saber.
de ter a informação, seja ela qual for. Mas por isso eu digo, leiam, vejam jornal, leiam jornal. Quando eu era pequeno, meu pai falava que eu tinha, para eu formar minha opinião, ele mandava a gente comprar 3 jornais: o Dia, o Globo e o Extra. E aí ele mandava e eu obedecia. Nunca questionei o porquê. Um belo dia eu falei, sempre te achei um pouco meio doido, mas por que você me manda comprar 3 jornais? Os 3 têm a mesma informação. Ele falava, porque cada um me dá uma informação diferente. E aí eu tiro a minha conclusão. Eu tiro a minha opinião desses 3 jornais. Eu sempre achei meu pai um cara muito à frente do seu tempo. E é um cara que eu tenho uma admiração profunda. A propósito, foi ele que me colocou para fazer teatro e acho que se não fosse ele, eu não sei onde eu estaria. Certamente estaria bem, porque eu confio muito em mim, mas hoje eu tô bem do jeito que eu tô feliz por isso. É um homem muito sábio mesmo, porque se a gente for só focar numa fonte de informação, a gente fica definido pela pessoa que está passando aquela informação, né? Pelo olhar daquela pessoa. Se você olhar só um canal, você não vai ter um outro ponto de vista. Entendeu? A propósito, não só meu pai, tá? Eu tenho 2 mães, então meu pai, minhas mães, minha família, toda sempre me apoiou para que eu fosse artista, sabe? Ser artista é muito complicado no nosso país. A arte é muito pouco valorizada no nosso país. Então, assim, quem consegue fazer arte é muito feliz, é um privilegiado. Professor é um artista. Eu tenho muita admiração. As pessoas às vezes falam que a profissão do professor não é valorizada, mas eu acho que realmente não é. Porque quando você tem a informação, o conhecimento que você tem, você passa para frente, é de uma generosidade que é muito grande. Eu fico muito feliz. É uma generosidade enorme mesmo. Tem algum professor que te marcou? Todos minhas 2 mães e o meu pai e os meus pais são professores de formação. Ah, é? Então, não é porque eu tenho em casa, não. É porque eu sempre admirei e respeitei todos os professores da vida. Os professores de teatro que eu tive e que ainda tenho. Professor não é só aquele que me dá aula, mas eu tive grandes professores no teatro que eu aprendi observando. Eu fiz tablado durante muitos anos como aluno e eu fiz muita peça no tablado. Só que a grande vantagem que eu tinha no tablado era contracenar com gigantes da arte. E que estavam ali conversando todo final de semana. Eu poderia fazer, como fiz, perguntas que eu queria. E eles me respondiam. Olha que maravilha. É um grande privilégio mesmo. Então, esses também são meus professores. Eu aprendi ultimamente, nos últimos tempos, que não é vergonha você perguntar. Sobre negócio, por exemplo. Se tem uma pessoa que está onde você quer estar, seja nos negócios, seja na arte, seja aonde for, pergunte. E essa pessoa certamente vai ter um prazer enorme em te falar como ela chegou ali. Com certeza. Quem faz, gosta de falar e gosta de ajudar quem quer fazer. Né? Tipo, normalmente quem guarda pra si é quem não tá fazendo a coisa, quem tá cheio de paranoia e tal, mas quem faz que quer mais é passar pra gente. Porque Exato. eu acho que vem uma missão junto com isso, sabe? Porque a pessoa que chegou num lugar, ela teve outras pessoas ajudando, né? As pessoas tiveram outros mentores, tiveram alguém que se topou te ouvir. Então, tem essa vontade de passar adiante mesmo. As pessoas têm que perguntar. Eu acho que o que você quer, você precisa doar. Se você quer conhecimento, doe conhecimento. Se você quer dinheiro, doe dinheiro. Com ressalvas. Tu não vai doar tudo que tu tem para ter em dobro. Né? Mas, e não é Deixa doar fluir. aleatoriamente. Exato. Quer amizade? Doe amizade. A vida é uma mão de via dupla. As pessoas precisam trocar. E talvez hoje as pessoas estejam trocando pouco. Ou trocando de uma forma muito agressiva. Sabe? Mais amor,
Calma, relaxa. Eu concordo com você, Alex. Eu acho que muitas vezes o problema de algumas pessoas, que as pessoas reclamam, tá no alcance delas, no sentido de, tipo, é porque é focado no que por exemplo, vou dar um exemplo. Eu queria que me chamassem mais, meus amigos me chamassem mais para as coisas, eu acho que não tô sendo... Você chamou? Qual foi a última vez que você chamou alguém para alguma coisa? Ai, ninguém me liga pra... Qual foi a última vez que você ligou para alguém perguntando como é que a pessoa tá? Sabe? Então, sempre quando as pessoas vêm conversar comigo sobre isso, eu falo, cara, a melhor coisa que você pode fazer é você ser o exemplo do que você queria que as pessoas agissem com você. Porque num casal mesmo, né? Se eu tiver com, tipo, se pra pessoa que tá comigo, eu pensar o tempo todo, cara, o que eu posso fazer pra melhorar o dia dessa pessoa? E essa pessoa estiver o tempo todo pensando, o que eu posso fazer pra melhorar o dia da minha parceira? Aí vai tudo fluir bem. Mas se eu estiver no meu relacionamento pensando, pô, ele não fez isso, ele não fez aquilo, eu só tô pensando, sabe, no que ele devia estar fazendo por mim. Aí fica ele também pensando, pô, mas ela também não, eu não fiz isso porque ela também não fez aquilo. Aí fica, tipo, indo pra um fluxo, tipo, né? É mudar a chave de pensamento do tipo, vou parar de reclamar e passar a agradecer. 100%. Quando a gente entende essa chave que a gente vira, o universo entende. Por exemplo, você estava falando sobre pessoas ligarem para saber como as outras estão. Você machucou a perna. Quem soube, não estou dizendo que é o caso, tá? Mas quem soube que você machucou deveria separar um tempo para te perguntar, Manola, como é que você tá? Como é que tá precisando de alguma coisa? Se você não tiver quem te leve na consulta para ver, eu te levo. E olha, faz toda a diferença mesmo. Às vezes pessoas que você nem esperava veio falar isso, às vezes pessoas mais próximas não vêm. Mas, tipo, você guarda com carinho. Eu não espero nada de ninguém. Eu faço o meu. E, por exemplo, eu estava conversando com um ator lá na peça esses dias que a gente estava marcando luz, porque a gente mudou de teatro agora e tal. E aí ele estava buscando a luz, mas estava falando com o rapaz da luz que ele precisava dar a luz para ele, né? Colocar a luz nele, ligar a luz nele. Aí eu virei para ele e falei assim, tá, e se a peça estiver rolando e ele não te der a luz, tu vai ficar no escuro? Ele não. Eu falei, então dá um passinho para frente, que aí tu vai estar na luz. Aí ele, eu falei, tu resolveu o teu problema, tu não precisou dele para resolver o teu problema. Sabe? Uhum. Quando eu digo não depender dos outros para resolver o teu problema, é isso. Uhum. Se alguém te ajudar, ótimo, maravilha. Mas não dependa de ninguém para resolver o teu problema. Resolva você. A não ser que você precise da Eu Prime, ela vai resolver o teu problema. Alex, eu adorei o exemplo que você deu, porque muitas vezes as pessoas preferem estarem certas do que resolver o problema, né? Às vezes, tipo, não que seja o exemplo dessa pessoa que você falou, mas às vezes o cara ia preferir poder falar, olha, pô, mas também não me deram a luz, eu tava aqui certo no lugar, né? Quando ele podia ter resolvido. Não tem lugar certo. O lugar certo é onde está a luz, querido. Vai pra luz. E a gente tem que valorizar também. Eu lembro de recentemente tem uma amiga que ela vira e mexe segunda-feira me manda mensagem desejando uma boa semana. É muito raro as pessoas chegarem do nada. Tava passando aqui só pra desejar uma boa semana. Eu acho tão bonitinho que eu comecei a mandar isso para outras pessoas também. Tá vendo? Aquela famosa frase de gentileza gera gentileza. Você recebeu, você passou pra frente. Do nada, assim, nunca tinha me ocorrido mandar uma mensagem pra alguém só passando aqui pra desejar boa semana. No que ela fez isso, eu falei pra ela, você sabia que você é a única pessoa que vira pra mim e manda boa semana? Eu achei tão lindo, eu comecei a fazer mais. Isso é uma coisa muito poderosa. Cara, outra coisa que... E assim, é meu, eu faço, e minha memória, por incrível que pareça, não é muito boa. E eu esqueço. Então, teve um amigo meu que eu chamei ele para fazer qualquer coisa, sei lá. E aí ele falou, não, eu tô contigo. Eu falei, não, eu sei que você tá comigo, sei que você... O que eu pedi, ele falou, não, você não tá entendendo. Eu tenho uma gratidão por você eterna. E você talvez nem se lembre. Eu falei, irmão, realmente, eu não vou lembrar. Qual o motivo disso? Ele falou que há 20 anos atrás ele tinha sofrido um acidente, estava internado por algum motivo, e de todos os nossos amigos em comum, eu fui o único que fui até Niterói, eu moro no Rio,
fui até Niterói para visitá-lo. Eu acho visitar uma pessoa no hospital muito importante. E eu nem lembrava. Talvez porque eu tenha passado muito tempo internado, eu sei a importância de receber uma visita no hospital, quando você pode. Eu faça isso, talvez por pessoas que nem precisem e nem mereçam, mas eu vou. Porque talvez seja um momento onde essa pessoa reflita e mude o jeito dela ser. Então eu acho importante. Acho importante ir em velório, sabe? Esses dias faleceu, aliás, uma pessoa muito importante para mim, que foi quem me escalou pro meu primeiro papel de repercussão, que foi TDB, e que é a Rosane. Um beijo para Antônia, um beijo pro João, que são os filhos. E a Antônia é uma das minhas melhores amigas, assim. E ela casou, teve filhos, eu casei, tive filho, tem a minha correria, ela tem a dela. Mas quando eu fiquei sabendo, no dia seguinte eu fui lá. E a nossa sintonia ela é tão grande que quando a gente não se falou, a gente só se abraçou, e esse abraço durou mais ou menos uns 10 minutos. Então por isso que eu acho importante. Você, para ser amigo, não precisa estar presente. Mas esteja presente nos momentos importantes. E só liga para saber como é que tá. Acho que isso é legal, é importante, é bacana. Faz toda a diferença mesmo. As minhas melhores amigas moram fora. Então a gente tem um pouco esse desafio de se mostrar presente mesmo com a distância física. Mas aí dá um jeito, né? Tipo, a gente faz FaceTime ou manda um presentinho, sabe? Tipo, no meu aniversário, eles mandaram um bolo, sabe aquelas coisas, sabe? São coisas que, tipo, às vezes vai no automático, mas faz toda a diferença. Às vezes é só ouvir. Às vezes teu amigo tá lá... Morar fora do país, eu nunca morei fora do país, mas dizem que é muito difícil. Por conta disso, pela tua estrutura familiar, os teus amigos, não tem ninguém perto. E às vezes a pessoa só precisa ser ouvida. Você não precisa fazer nada, só ouvir. Então, assim, eu acho que na verdade, eu aprendi muita coisa depois que o Lucas nasceu. Porque ser pai, eu acho que, para mim, pelo menos, foi a maior dádiva que eu tive. Meu filho é super esperto, super inteligente, cheio de saúde. Graças a Deus. Cara, eu não tenho do que reclamar da minha vida hoje. Eu saí do Complexo da Penha, onde hoje todo mundo conhece de uma forma muito ruim, é uma área muito deflagrada. E hoje eu moro numa região muito boa da cidade. Quando eu era pequeno, minha mãe tinha um altar onde tinha Nossa Senhora, e era quem protegia a gente e tudo mais. E hoje o meu altar é o Cristo. Eu tenho Cristo na minha sala, sabe? Eu não tenho do que reclamar, só agradecer. Qual que você sente foi o maior aprendizado com o Lucas na sua vida? São vários. Eu sempre pergunto isso pra quem vira pai, sempre fala que não dá pra... Cara, são vários. Acho que eu passei a ser... Sempre fui um cara responsável, mas acho que eu passei a ser mais responsável. Porque eu sempre entrei... Eu já tive empresa de produção de evento, já tive empresa de venda de kit churrasco. Lembra, na pandemia tinha muito isso? E a gente vendia muito. Só que essas empresas eu sempre tive sócios onde a opinião deles contava muito. E depois que eu tive o Lucas, eu cheguei à conclusão que eu não podia mais errar. Porque o meu erro poderia custar o pão no prato dele. Então acho que esse amadurecimento me veio, foi um dos grandes, talvez o maior aprendizado que eu tive com o Lucas. Não posso errar. Hoje o meu tempo vale muito. Eu entendi o valor do meu tempo, porque eu entendi o valor do tempo com o meu filho. A gente tem uma ligação muito grande. Então eu preservo o levar ele na escola, o buscá-lo na escola, o tempo com ele
para mim, é muito precioso. Então, quando a pessoa fala assim, quanto vale o teu tempo hoje? Eu falo, essa pergunta é difícil. O valor do tempo, para mim, é o tempo que eu tô com ele. E ele entende quando eu, por exemplo, estamos gravando aqui numa sexta-feira, eu tenho peça. Eu vou me alinhar, me programar para buscar ele, deixar ele em casa e ir para peça. Ou ele com a mãe dele passar, com a Thaís passar, a gente passar na escola dele e ele me deixar no teatro e ir para casa. Mas eu preciso estar com ele, que seja 10, 15 minutos. Mas eu já converso com ele. Se o papai não conseguir falar com você, quando chegar, o papai vai te encher de beijo. Mesmo que você não acorde. Sabe, é um trato que eu tenho com ele. Então, é isso. Ser pai, para mim, é isso e mais um montão de coisas. Vai ser muito valioso. Eu tenho muito sonho de ser mãe. E tem muita gente hoje em dia que fala que não quer ter filho, né? Tem esse caminho. E acho que cada um tem que ver o que for mais honesto para cada um, né? Porque se a pessoa não quer ter filho, a pior coisa é ela ter um filho se ela não quiser. Era isso que eu ia falar. Eu respeito quem não quer ter filho. Porque você ter filho e não cuidar bem desse filho, tipo assim, você ter filho e viver vida de quem não tem filho... É melhor não ter, com certeza. Eu acho que não tem problema nenhuma pessoa não ter. Mas eu acho que quando muitas vezes, para algumas pessoas, né? Às vezes esse não ter é de um lugar de medo de amadurecer, que aí vem disso de você... o pessoal fala, mas o mundo de hoje, a gente não sabe o dia de amanhã, e questão filho é muito caro e tudo. Mas tem isso, né? Quando você tem filho, eu não tenho filho, mas é um pouco recorrente isso. Quando você tem filho, você parou, você tira a possibilidade de errar, então você vai dar certo, porque agora você tem filho, sabe? Então meio que vai um pouco disso também. Eu sempre disse, depois que eu tive o Lucas, que eu nunca entendia essa frase, eu tinha muito medo. Acho que todo mundo tem, a maioria das pessoas tem muito medo de ter filho por conta da carga de responsabilidade que você tem. E faz sentido ter medo, porque não ter medo a pessoa também não... Exatamente. A gente faz o pesado do medo, né? E aí, eu sempre ouvi uma frase que eu peguei para mim, e eu falo para os meus amigos que pensam em ter filho, que é: um filho sempre vem com um pão debaixo do braço. O Lucas veio com uma padaria, com a graça de Deus. Mas eu acho que é isso. Você não se permite mais errar. Você acaba fazendo trabalhos que antes você não faria, porque você pensa que é um ser vivo, que se você não for para a rua para trabalhar, para colocar uma comida no prato dele para ele comer, aliás, colocar comida na boca dele, porque quando ele nasce, nem isso ele sabe, ele não come, ele morre. Talvez as pessoas tenham medo, ou talvez não, ou simplesmente nem queiram ter. E tá tudo certo. Mas a carga de responsabilidade é para se pensar. Você vai ter filho, faça direito. Sim, aí você e a sua mulher, vocês planejaram, vocês quiseram muito, né? Se você organizou super para isso. Em relação ao casal, como é que você sente que foi as mudanças e, na verdade, mais importante, como é que vocês se adaptaram a essa nova dinâmica, né? De ter agora uma família com 3 pessoas e não 2? Cara, eu sempre fiz muito o que eu quis, assim. Então, eu sempre saí muito. Eu, graças a Deus, a TV é uma das coisas que me deram oportunidade de fazer coisas que talvez eu não teria vindo de onde eu vim. Então eu sempre... Hoje em dia é muito difícil alguma coisa me impressionar. Por exemplo, eu gostava muito de micareta. Não sei se é da tua época. Eu tô ligado que usa o abadá. Já ouviu falar, né? Ainda existe. Existe. Eu sempre gostei muito de micareta. Então eu já cheguei em micareta de tudo quanto foi jeito. Eu já cheguei de helicóptero em micareta. Por conta dos meus amigos, sabe? Eu sempre fui uma pessoa com muitos amigos. Então, eu hoje estou muito tranquilo. Quando alguém fala assim, cara, fiz uma coisa muito maneira. Eu falo, pô, que legal, cara, o que foi? Porra, muito legal. Mas não me impressiona tanto pela quantidade de coisas que eu já fiz. Sabe? Eu namorei pouco porque eu queria viver.
Então eu vivi muito, fiz coisas que acho que eu fiz tudo que eu queria ter feito. E não me arrependo de nada. Então hoje sou um cara casado, família. Hoje para me tirar de casa é bem complicado. Não vou dizer que eu não saia. Saio, mas muito menos. Antes eu ficava, cara, acho que talvez não. Certamente hoje eu tenho em casa o que antes eu procurava na rua. Como eu encontrei, hoje para mim tá tudo certo. Eu fico feliz de estar em casa, sabe? Isso é uma paz sem fim. Sem contar que tá violento na rua também, né? Para sair, você pensa 2 vezes. Porque quando você tem filho, você começa a pensar numa coisa do tipo, você fica com medo de morrer. Eu tenho uma amiga que ela passou a ter medo de avião depois de ter filho e ela não tinha antes. Você começa a ter medo de coisas que antes você nem pensava. Sabe a inconsequência, entre aspas, de ser novo? Porque você não pode faltar. Porque se você faltar, teu filho não tem o que comer. Assim, hoje eu sei que não vai ser assim, porque eu tenho uma família que super me apoia, tenho uma esposa que, na falta de um ou de outro, Deus me livre e guarde. Mas meu filho não vai ficar desamparado. Mas você sente medo de morrer. E isso é um fato. É muito louco como a tua cabeça muda. Mas muda para melhor, tá? É bom. Tenha filhos, é bom ter filhos. Caso queira. Eu quero. Vai saber. Tem que fazer as frases com tantas vocações. É muito bom. Ter filho é muito bom. E você tem com a Thaís algum ritual, algum tipo combinado entre vocês pra, tipo, em relação ao casal, assim, tipo, por exemplo, tem muita gente que fala que poxa, a gente tem um dia certo de um date só vocês dois, coisas pra, tipo, manter o casal vivo? O casal vivo, porque, poxa, com criança pequena, né, tipo, 1000 coisas acontecendo. Eu, por exemplo, a minha irmã, não que seja a mesma coisa, mas é porque a minha irmã mora fora. Aí desde que ela começou a morar fora, a gente começou a ter o hábito pra, pelo menos assim, uma vez por ano, a gente viajar só nós duas juntas pra gente, tipo, ter um momento nosso. Aí ela com o marido, depois teve o bebê, né, tipo, lá fora ainda, assim, era muito os dois. Aí, quando eles vêm pra cá, no primeiro ano, aí eles, tipo, um dia foram dormir fora, sabe, deixando o bebê com a gente, num ano. Aí, no segundo ano, foram viajar 2 dias deixando o bebê. No terceiro ano, 3 dias, sabe? Pra tentar ter esse momento, assim, tipo, de casal. Cara, o momento que a gente tem é assim, a gente tenta, em pelo menos um dia do final de semana, sexta, sábado e domingo, como o Lucas dorme cedo, a gente, depois que ele dorme, aí a gente faz um jantar para nós dois, a gente curte um momento nosso ali, assiste um filme, alguma coisa assim, para que nós tenhamos esse momento nosso. O que facilita a nossa vida é que o Lucas dorme 7h30 no máximo, ele já foi. Isso facilita mesmo. Compensação, ele acorda cedo. Que eu acho que ele acorda. Na hora do crossfit? 6, 7, por aí. 7 no máximo. E o Lucas tem muita energia. Então ele acorda, bom dia, papai, bom dia, mamãe. Sabe? E ele tem o meu tom de voz. Que é alto. Para acordar é uma maravilha. Então acho que esse é um momento que a gente tem nosso, acho que é uma vez por semana. Isso é ótimo. A gente tenta almoçar junto em algum momento quando as agendas se casam. Tudo bem que ela não está casando muito agora não, né? Porque peça, gravação, né? E empresa, e ela com o trabalho dela. Mas a gente tem uma flexibilidade boa. A gente consegue ficar junto. Maravilha. E quais são os próximos passos? Está na 6ª temporada de Arcanjo. Só ano que vem, né? Só ano que vem que vai. Já grava agora e ano que vem que. Porque tem todo um pós, tem montagem. É um ritmo, Que são 2 núcleos, então tem que montar isso tudo. Então, e aí acho que demora mais ou menos 1 ano para montar tudo e ficar pronto. E talvez a produção está vendo, acho que janeiro
A gente tem mais uma temporada, a gente vai pra 4ª temporada do Zero Grau. E que maravilha. E falando um pouco da peça, a peça é o seguinte, é um drama que fala de um tema muito pertinente, eu acho que hoje, fala da saúde mental. Isso é muito importante. A propósito, até onde eu ouvi no rádio hoje, ou ontem, hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental. Ah, é? É. E... 10/10. 10/10 de outubro. E não pesquisei para saber se era, mas deve ser. Porque hoje eu vi um meme assim, não sei se é o seu dia, que hoje sai, porque vai ser 10/10. E aí a personagem Amanda, que é a personagem da atriz, da Beatriz Napolitani, que é a atriz principal, e a autora do texto, ela chega à conclusão que ela vai se matar. Tá depressiva, e aquele dia ali, daquele dia não passa, ela vai resolver, nem que ela precise viajar para casa do avô, porque ela sabe que ela tem uma arma, e que ali ela vai conseguir dar um fim na vida dela. Porque olha a política de novo na minha vida, nos meus trabalhos, né? A mãe do personagem da Amanda é uma política, e ela quer ser prefeita do Rio. Então, ela não dá muita atenção para a filha. Sabe a filha que é a ovelha negra? E aí ela fala, cara, já que todo mundo não me dá atenção, não me dá amor, não me dá carinho, para que eu vou viver? Vou ceifar minha vida. E aí o meu personagem, são 5 personagens, tá? E aí o meu personagem encontra com ela na rua, e aí eles têm uma relação. E aí ela começa a ver, porque ele começa a falar coisas para ela que ela nunca ouviu, de que ela é bonita, e de que ela é importante, de que ela vale a pena ser vista. E aí ela começa a adiar os planos dela. Ela tem 38 anos e é virgem. Então o meu personagem faz o personagem dela ver que a vida não é só aquele mundo que ela vive. Aumentou toda a perspectiva. A vida não é só o que aquelas pessoas disseram pra ela a vida inteira. Exatamente. Tem vida para além. Isso é muito, muito valioso. E aí, o final eu não vou te contar, porque você tem que ir lá assistir. Eu vou assistir. Porque aí cada um tem o seu... Sabe quem matou a Odete Roitman? As pessoas ficam na dúvida se ela se matou ou se ela não se matou. É? Porque aí o meu personagem dá um papel para ela fazer um teste para uma peça de teatro, que ela na infância também queria ser atriz, e a mãe tira isso da cabeça dela, então ela desiste, e aí ela volta agora, e aí ela faz essa peça, e na peça ela... Bom, não vou contar, vai lá e assiste, depois você me conta. Eu quero ver, eu gosto. E aí as pessoas ficam em dúvida, vai dependendo as pessoas saem da peça debatendo. Cara, é muito legal, é muito legal. Legal. Vai, depois você posta e me diz o que você achou. Com certeza. É que horas? Você falou já? Sexta e sábado, às 19. Às 19. Domingo, às 18. Tá bom. Temporada de janeiro, se rolar, eu já não sei. Laura Alvim, né? Agora, em outubro, tá no Laura Alvim. Em janeiro, vai estar no centro. Eu tenho, nesse tema, assim, tem um filme que eu gosto muito, que o nome dele é Direito de Amar. É do Tom Ford. Uhum. Você já viu esse filme? Não, me recordo. O Tom Ford, ele é estilista, né? Mas ele foi fazer um filme e aí com o Colin Firth e a Julianne Moore. E eu gosto desse... Acho que assim, eu vou falar o spoiler, que é o filme dele. não tem problema. Mas é que eu gostei muito, porque era um cara que ele teve uma desilusão. Na verdade, ele perdeu o parceiro dele de vida, assim, um grande amor da vida dele, e ele queria muito se matar. E ele era muito organizadinho, e aí ele tava organizando a vida toda dele pra se matar. O terno que ele usa no velório, os documentos todos bonitinhos pra não criar um problema pra ninguém, tudo organizadinho milimetricamente, assim, na cama. A única carta dele, a única coisa que ele tinha botado escrito é Dê um nó Windsor na gravata dele, e ele ainda se dá um tiro dentro de um saco de dormir
Tipo assim, aí ele tava se preocupado Nossa em não Senhora. atrapalhar a vida das pessoas, sabe? Ele só queria acabar, encerrar Aham. a Ele só dele. queria resolver o problema dele, né? Ele só queria resolver o problema dele sem criar problema para as outras pessoas, assim, muito, muito gentil e tudo. E aí, o tempo todo que ele tá triste, o filme ele é meio desaturado, assim. E aí, ele é um professor de uma universidade, ele conhece um outro cara, e aí começa as cenas com esse outro cara ficam mais saturadas, aí, tipo assim, sabe, mostrando mais vida e tal. Aí, ao longo do vídeo, do filme, ele vai conhecendo outra pessoa, aí ele tem uma melhor amiga, e mostra assim, até que ele, lá pelas tantas, desiste de se matar. Aí o filme mostra assim, cara, que existe vida além. Ele vê que ele, sabe, apesar de, tipo, ninguém fica no lugar das pessoas, mas, sabe, você pode ver outras histórias e tudo. Aí ele decide não se matar mais. E aí, no que ele decide não se matar mais, ele vai começar a guardar as coisas. Aí ele tem um ataque cardíaco. Nossa, ele morre. Putz. É muito bom. Quando o cara desiste, ele morre. Aham, e essa mensagem do filme é maravilhosa, que assim, você acha que você tá no controle, meu amor, aproveita quando você pode, sabe? E pra você ver como o amor salva, É, com certeza. como a arte salva. Cara, tem eu acho isso muito importante falar, que a arte salva. Teve um amigo meu que ele teve uma adolescência muito complicada, assim. Problemas com o pai, problema com drogas. E aí ele entrou para um grupo de teatro. Estou resumindo bem a história, tá? Ele entrou para um grupo de teatro e começou a ver que ali tinha amor. Dentro da arte, do teatro, tem amor. E ele conseguiu, depois de muito custo, muito trabalho desse grupo teatral, conseguir tirar ele das drogas. Então, é um amigo muito próximo meu que eu não sabia dessa história da vida dele. E quando ele me contou isso, eu falei, cara, realmente eu já sabia que a arte salvava, que o teatro salvava muitas vidas, como a gente sabe que salvou. Mas quando está perto de você, é diferente. Esse é um outro motivo pelo qual eu admiro tanto o José Júnior. Porque o Afro-Reggae, e principalmente o Afro-Reggae audiovisual, ele tem muitos atores negros que são oriundos de comunidade, sabe? Então ele vai lá dentro, na verdade ele já está lá dentro, e ele vê o potencial que talvez, se não fosse ele, ninguém viria. O que tem de artista, tanto em Arcanjo quanto em outras, sabe? Que se descobriram artistas, que se viram, que se espelharam em alguém, sabe? Que viram o Marcelo Mello e falaram, cara, se ele conseguiu, por que eu não posso conseguir? Como é que o Marcelo fez para conseguir? Porque o Marcelo também é de comunidade. Eu sou de comunidade. A maioria, se você for parar para ver, mais de 70% das comunidades são de pessoas, lógico, né? Pela nossa história, a proporção de pessoas negras para pessoas brancas dentro de uma comunidade ela é muito maior. Assim como dentro dos presídios e tudo mais. Tem uma peça muito legal de um ator também que está em Arcanjo. Um ator que ele é ator, autor, produtor, escritor, autor, chamado Rodrigo França. Ele escreveu uma peça chamada Contos de um Navio Negreiro. E essa peça, ela fala, te dá em números exatos quantas pessoas estão presas, qual a proporção de pessoas negras presas, não só no Rio. E quando você vai num dia, ele te dá um número, sei lá, 25.232 pessoas. Ah, dá o número exato. Uhum. No dia seguinte, ele fez essa pesquisa em 24 horas e ele atualizou esse número. Caramba! É muito impactante. Ah, na peça, cada apresentação. Tá tudo atualizado. Caramba! Então, assim, e você fala assim, nossa,
É isso mesmo? Ele te diz a proporção de pessoas negras presas, a população de rua, massivamente ela é negra, de comunidades. E aí, voltando ao Afro-Reggae, eu acho que ele faz esse trabalho muito importante. Primeiro, das pessoas se verem. Como eu falei, se o Marcelo pode, o Marcelo chegou, por que eu não posso? E depois te dá o caminho. Te dá aula de teatro. Sabe, se você quer ser ator, você vai ser ator. Você conhece a história do piloto de Fórmula 1, do Hamilton? Não conheço a história dele. Ele é o seguinte, ele é o primeiro piloto de Fórmula 1 negro da história. Mas eu sabia. Não a história. Mas você sabe como ele conseguiu isso? Não, conta. O pai dele trabalhava em 3 empregos para poder realizar o sonho do filho, que era de correr de kart. Qualquer esporte individual, por questões óbvias, ele é muito caro para você manter sozinho. Futebol, tu tem uma bola, tem 22 pessoas, tu faz uma partida. E tu só precisa ter uma bola. Se 22 pessoas derem, sei lá, R$5, comprou uma boa bola. Como é que uma pessoa compra um kart? Sim, Nossa, com certeza. Entendeu? Sem contar que é o transporte para participar de todas as competições. Exato. Tem a logística. É muito caro. Então, o pai dele ralou e muito para dar isso para ele. Para colocar ele e ele recompensou, sendo quem ele é hoje. Inúmeros títulos, inúmeros feitos dentro da Fórmula 1. Então, eu tenho muito respeito pelas ONGs, pelos projetos sociais, porque tem muitos amigos meus da Zona Sul, de classe média alta e ricos, que não conhecem a realidade da nossa própria cidade. Sabe? A realidade de uma comunidade. Eu falo que o meu filho estuda numa escola ótima, muito boa. Não falta professor, não falta aula. Ele consegue chegar até a escola todos os dias, porque não tem um tiroteio. E quem mora numa área dessa deflagrada? Eu nasci, por muitas vezes, onde eu morava, eu não consegui ir para a escola. Porque tinha operação, tinha helicóptero, tinha tiroteio, tinha um monte de coisa. É importante passar, dar mais consciência para as pessoas. Como é que você acha que a gente pode fazer isso? As ONGs, né? Através das ONGs, através do estudo. Eu fui convidado para dar uma palestra na escola do Lucas. Eu ia perguntar, eu ia falar isso, que eu vi alguma palestra que você deu no seu Instagram. Exato. Isso. Porque eu tenho muito essa troca, sabe? E troco muito com as professoras do Lucas. E elas falam, cara, a gente precisa ouvir muito isso. Porque, por exemplo, uma delas falou para mim que ela foi num shopping, ali na Zona Sul, perto da escola, com o uniforme da escola, e ela entrou para comprar um café numa cafeteria, e as pessoas nem olharam para ela. E eu falei, independente de como você esteja vestido, as pessoas precisam te atender. Elas estão ali para te atender. Claro, O que você fez? Eu fui embora. Eu falei, não. Por que você não foi no gerente? Falando que você estava ali querendo comprar e não tinha ninguém para te vender. Porque isso já aconteceu comigo várias vezes. Só que hoje eu escolho minhas batalhas, entende? Mas será que não era melhor caso dela então consumir de um lugar que atenda ela? Porque quando eu vou num lugar que não tá me dando atenção, eu prefiro, quero consumir de um lugar que não tá me dando Mas atenção. ela não precisa consumir naquele lugar. Mas ela precisa fazer com que o gerente dessa loja entenda por que tu não vai consumir naquele lugar. Isso é importante, claro. Eu, como empresário, gosto do meu feedback. A minha equipe pergunta aos nossos clientes o que ela gostou e principalmente o que ela não gostou para que possamos melhorar. Isso é muito importante. Então, ela precisava ter dito, e depois desse dia que eu falei isso com ela, ela passou a fazer, o porquê você está perdendo dinheiro. Porque o empresário quer saber de número. Por que caiu as minhas vendas? Porque os seus vendedores estão discriminando as pessoas. A Thaís se dói muito mais do que eu hoje em dia.
Porque é normal, não que seja, assim, não é que seja, não pode, a gente não pode normalizar uma coisa dessa de um segurança vir atrás de mim. Claro, com certeza. Mas hoje, eu não fico gastando minha energia discutindo com esse cara. Eu simplesmente pergunto para ele, tá tudo bem, irmão? Posso te ajudar em alguma coisa? Não, porque você tá andando atrás de mim aí já tem uns 3 minutos, então, se eu puder te ajudar em alguma coisa, quer fazer alguma pergunta? Eu sou educado com ele. E eu aprendi e eu passo isso pro Lucas com educação e com amor. Você deixa as pessoas sem graça. É verdade. Você não precisa gritar com ninguém. Eu já me propus até a ajudar uma pessoa que me discriminou. Como assim? Conta aí. Eu fui assistir uma palestra de uma preparadora de elenco e tudo mais, que para mim era muito importante. E aí, quando eu cheguei no lugar, fui pegar meus convites que estavam na bilheteria. E aí tinha um grupo atrás de mim, eu era o único negro, tinha um grupo de 5 pessoas brancas atrás de mim, mas até aí tudo bem. Quando eu fui entrar nesse lugar, que era um consulado, e tem todo um processo para você entrar num prédio de um consulado, que é vidro blindado, segurança e tudo mais. E aí eu me identifiquei, disse para onde eu ia, e o segurança educadamente pediu para que eu aguardasse do lado de fora, porque eles estavam acabando de limpar o lugar, o teatro. Falei, ok. Falei, pô, sou o primeiro a chegar, né? Bacana. Só que esse grupo que estava atrás de mim na bilheteria passou por mim e entrou. Ah. Aí eu cheguei pro segurança e falei, boa tarde, irmão. Já liberou o teatro? Ele falou, não. Falei, como assim não? Porque o pessoal que acabou de entrar. Ele, não, ficou meio sem graça, não, mas eles vão para outro lugar. Eu falei, não vão para outro lugar, não. Eles vão assistir a mesma palestra que eu vou assistir. Porque eles estavam na fila da bilheteria, pegando os ingressos também. Eles estavam atrás de mim. Então, como é muito perto, querendo ou não, se ouve. Como não entendi? Mas tem que ligar lá para pedir liberação. Eu falei, irmão, você não tem que pedir liberação. Quem liberou as 5 pessoas? Eu tô sozinho. Tu é meu irmão de cor. O segurança era negro também. Eu falei, tu é meu irmão de cor. É isso mesmo? Tu recebe ordem e cumpre. Branco pode entrar e preto não pode? Tem que ficar aqui fora, no calor, com poluição, inclusive sonora. Não entendi, não tô te entendendo. Ele, não, então vem, entra. Aí eu conversei com ele, eu falei, cara, eu não tô só chateado contigo, eu tô abismado, eu nem te conheço. Mas se a gente não se ajudar, o que a gente tá fazendo aqui, Dê? Ninguém entendi. Aí eu falei, tá, com quem que eu faço a reclamação? E quando eu entrei, já tinha uma galera. Eu não entendi o porquê que ele me deixou sozinho do lado de fora. Entendi a linha de raciocínio dele. E ele falou, não, porque aqui a gente só cumpre ordem, né? Eu falei, tá, tu já me falou isso, mas... Então, a ordem era de quem? Do prédio, eu não sei o quê. Eu falei, vou fazer o seguinte, com quem eu faço uma reclamação? Naquele balcão ali. Eu falei, beleza, tá na hora já da minha palestra, vou assistir a palestra e depois eu volto. Só que eu fui assistir a palestra, sei lá, 3 horas, quando eu voltei tinha mudado o turno. E aí aí eu falei com a administração do teatro, que era dentro desse prédio, a administração do teatro falou que eu tinha que falar com a segurança diretamente, a segurança falou que eu tinha que falar com a administração. Ou seja, ficou um me jogando para o outro. E aí, só que... Então, a segurança, geralmente, são compostas por pessoas, homens negros. Aí eu falei, gente, se ele precisa, esse segurança, ou essa equipe de segurança, precisam de estudos para entender uma sociedade, eu me proponho a pagar um curso, o que for, para poder ajudar essa pessoa. Porque não é possível. E assim, foi uma situação que aí me deixou triste porque eu não consegui resolver. Porque quando um fica jogando pro outro, o outro fica jogando pro um, e aí chega num lugar que é melhor você não dar prosseguimento. Não tá tendo... Entendeu?
eu vi que não ia resolver e que para dar um fim nessa história, eu teria que me apresentar e dar meus dados. Então eu preferi, cara, não vale a pena, sabe? Então, essa foi uma situação na qual digamos que eu perdi essa batalha. Mas no que você conversou com ele, será que não deu um insight? Provavelmente. Mas assim, isso acontece com uma frequência grande. E, por exemplo, a Thaís é branca. Ela hoje se dói muito mais do que eu. Porque, como eu te falei, eu aprendi aonde eu vou depositar minha energia. Uhum. Mas aí eu acho que hoje ela aprendeu porque a gente passou por uma situação que eu tinha dentista na Barra. E aí eu saí do Projac e ela me encontrou ela ia me encontrar nesse dentista. Eu saí do Projac, fui direto para o dentista e passei por todos os procedimentos. Foto, documento, vou interfonar para te autorizar. Se o procedimento é esse, ok. Passei por isso tudo. Isso no centro comercial, né? Exato. Uhum. E fiz o meu procedimento. Ela chegou depois, eu já estava no procedimento, ouvi ela chegando, e aí fomos embora. Quando eu fui embora, eu tinha recebido um crachazinho. Eu botei ele naquela catraca, a catraca abriu, eu passei. Aí ela virou para o segurança e falou assim, eu tô sem crachá. Ah, não, senhora, tudo bem. Abriu uma portinhola, ela saiu. Falei, como assim tu tá sem crachá? Não tinha crachá? Não tinha crachá, eles me liberaram. Aí eu parei e falei, não. Como assim não tinha crachá, me liberaram? Na minha também não tinha crachá, e o cara foi lá, parou tudo, abriu o recipiente da catraca, pegou um crachá e me deu. Ah, mas ela falou assim, para ela é corriqueiro isso. Ah, nem me anunciaram, nem tiraram minha foto. Aí eu falei, não, peraí, agora não. Voltei lá e falei, dá licença, quem é o supervisor aqui do balcão? Ah, é o senhor fulano de tal. Aí o senhor fulano de tal apareceu, tá tudo bem? Eu falei, não tá tudo bem não. Por que eu passei por todos os procedimentos de foto, de apresentar documento, de assinar um papel, de ter que ligar para lá para autorizar, para saber se sou eu mesmo, e a minha esposa entrou, não anunciaram, não tinha nem crachá, ela subiu sem crachá. Ah, não, porque não é assim. Resumo da ópera. E isso foi a primeira vez que a Thaís passou por uma situação dessa. Ela deixa pra lá, não esquenta, não briga, não é não brigar, tem coisas que você precisa brigar. Claro, com certeza. Mas eu estava brigando mais para ela entender que nós ainda não tínhamos o Lucas, mas estávamos em vias de. Uhum. E eu falei, você tem que brigar por mim como você briga pelo seu filho. Porque se o nosso filho for preto, ele vai passar por isso, meu amor. E aí você precisa brigar. Pô, aprendeu direitinho. A boa faculdade que hoje ela briga mais do que eu. Arrasou, Alex. Mas assim, são coisas que a gente precisa passar para quem não vive isso, sabe? Como é que as pessoas podem se informar melhor? Como é que Tem as pessoas livros, tem autores. Uhum. Tem um livro que me ensinou muito, que é da Djamila, chamado O Pequeno Dicionário Antirracista. Pequeno Manual Antirracista. Muito bom o livro mesmo. Cara, tem... E ela tá no Instagram. Uhum. Só acompanhar ela. Tem o Lázaro, que é um ator e um autor que eu admiro muito. Ele tem 2 livros. Na Minha Pele e Na Nossa Pele, se eu não me engano, o segundo livro dele. O segundo eu ainda não li. Mas o primeiro, o Lázaro, nasceu lá no interior da Bahia. Ele é um pouco mais velho do que eu, alguns 5 anos mais velho do que eu. Mas tudo que ele relata no livro, eu me vi. Falei, cara, será que isso acontece com todo mundo? Não é possível. E talvez aconteça. É bem próximo. Tudo que ele fala de namoro na adolescência, sabe? A nossa autoestima que ela é arrancada da gente. Eu fui me entender como um cara bonito depois de adulto. É. Eu já ouvi isso de alguns amigos meus pretos que são bonitos. Entendeu? Meus 20 anos, mais ou menos, que eu fui entender que eu era um cara que não era feio. Entendeu?
E o Lázaro relata isso no livro dele. E é impressionante como é importante. Por isso que eu falo, a informação, a leitura é importante. E tá no alcance de todo mundo, porque, poxa, no Instagram que seja, você consegue escolher as pessoas que você segue, você pode escolher pessoas com vivências completamente diferentes das suas, para você, tipo, abrir a mente e em todos os aspectos possíveis, né? Tipo, buscar pessoas que explicam sobre os assuntos que você sente que você não entende. E tá disposto a ouvir também, né? Cara, o que eu achei, voltando a falar da palestra na escola do Lucas, é que assim, é uma escola de classe média alta e as pessoas estão dispostas a ouvir. Elas querem aprender. Sabe? É bom para todo mundo aprender. Não é só fazer palestras para o povo preto. É também para o povo branco. Tem muitos que querem entender para não errar e para passar para os filhos. Sabe? Acho que a gente está vivendo um mundo que a gente precisa mais de se colocar no lugar do outro. Sim. Sabe? Acho que tem uma busca por mais consciência, por entender o mundo como todo e por buscar diálogo mesmo. Porque se você ficar só pensando no que você pensa e conversar só com pessoas que pensam iguais a você, se você não estiver disposta a ver outras vivências, a aceitar que você pode pensar coisas que não são certas, você pode, tipo, ter certezas que não são verdades, você pode ser ignorante, tipo, se você não ter essa humildade, tipo, e eu acho que quando a pessoa tem filho, tem isso também, porque você vai ser o exemplo do seu filho. Que exemplo você quer passar, né? Não é só educar, não é? Primeiro que é difícil, tem que ter paciência. Não é só o que você fala. É como você vive a sua vida. É como você age, porque o seu filho, ele é fruto do meio. Ele é uma esponjinha. Uhum. Ele tá vendo como você trata a sua mãe, como você trata o seu marido. Se você trata com amor, ele vai ser amor. Se você trata com rispidez, ele vai ser ríspido. Então, assim, por isso que eu falo, respeito muito quem não quer ter filho. Porque é um rolê, entendeu? né? É muito complicado. Essa busca por amadurecimento, quer dizer, o filho te força a amadurecer, mas tipo, você também tem que buscar amadurecer e estar ligado também a você ser mais responsável, ter mais consciência das coisas e ser uma pessoa melhor, né? Parece frase feita, mas assim, a mudança que você quer ver no mundo tem que começar por você. Eu concordo 100% com essa frase. Eu sempre falo, sempre penso que, tipo, meu tema, assim, no Instagram, eu falo muito sobre maturidade emocional, e a gente vai muito pela pauta de relacionamentos e tal, e autoestima. Meu público é majoritariamente feminino. E eu sempre falo que a melhor revolução é de dentro para fora, porque o mundo pode ter todas as questões, e tem, mas a gente ainda pode, tipo, eu posso, enquanto isso, enquanto tem as coisas para gestar no mundo, eu posso ir melhorando tipo, eu amadurecendo como pessoa, eu posso ir melhorando as coisas à minha volta e eu já vou estar tendo, tipo, resultado com isso, sabe? Assim, eu sou um apaixonado pela cidade do Rio. Sou carioca da gema, de verdade. E aí, eu nunca me passou pela cabeça sair daqui. E eu vi alguma coisa de um amigo meu esses dias que eu assim, entendo, mas fico pensando, cara, por que as pessoas saem do Rio? Amo a cidade, mas tenho medo, vou embora. Por que a gente não fica aqui e tenta mudar? Começando pelo que está ao nosso redor. O nosso vizinho. Se você morar num prédio, é uma comunidade. Tenta ajudar aquela comunidade de alguma forma. O teu bairro, a tua rua. Porque é mais fácil, de repente, você sair. Verdade. O trabalho que dá você mudar o que está ao teu redor é muito maior. Tem razão. De repente, se as pessoas começarem a pensar dessa forma, acho que ajuda. É melhor mesmo. E você falou das crianças serem uma esponjinha e dos pais serem um exemplo de como eles levam a vida. Me lembrou eu tava falando no iniciozinho, né, que eu tenho hernia de disco, que eu não fazia crossfit, nunca tentei por conta disso. Aí eu tenho um osteopata que ele faz New Seitai.
regrediu minha hérnia. Ele basicamente martela a minha coluna pra botar de volta no lugar. É uma técnica dos samurais, enfim. Oi, tu tem medo de fazer crossfit? Nossa Senhora. É um bom ponto. Mas aí ele, tipo, tem lá um instrumento que ele vai martelando, criando espaço entre as vértebras, e aí, tipo, vai martelando os ossos pra, tipo, ir diminuindo a escoliose, regredindo a hérnia. Tipo, é uma delícia. E aí ele falou que hoje em dia ele tem atendido muita criança, que o que mais aparece é criança. Por conta das coisas de tela, sei lá o quê, criança lá com cervical toda assim. E ele fala que aí ele lá atende a criança e aí vai devolver a criança lá na sala de espera que estão os pais. Aí quando ele começa a querer falar o que tem que fazer, aí ele vê os dois pais assim também, com o celularzinho. Então é meio que isso, né? Como é que os pais vão ensinar a ter uma postura certa, a não ficar com tela, a não ser ansioso, viciado em dopamina, se tá fazendo as mesmas coisas. Como é que um pai vai ensinar a criança a não ser preconceituoso se ele é uma pessoa preconceituosa, né? Vai por aí, a gente tem que melhorar primeiro a gente e depois, com certeza, o mundo à nossa volta. Mas quando você começa pela criança, cara, é um bom começo. Aliás, é por onde se deve começar, eu acho. Na verdade, você se muda para mudar a criança. Né? E a criança às vezes ensina também. Eu lembro da... Minha mãe ter falado alguma vez de tipo, de pautas feministas que, tipo, ela, que dei esse toque nela em alguns aspectos, porque tem muitas coisas que as pessoas repetem sem pensar e depois que vê uma geração mais nova, pensa, pô, calma por aí, né? Também sim. Mas acho que quando você tem um propósito, sabe? Eu acho que tudo fica mais fácil. Eu volto a falar. Educar um filho é muito trabalhoso. Dá muito trabalho, sem querer te assustar. Mas o amor que surge dentro do seu coração, você não sabe. É um amor, eu digo que é um amor que você nem sabia que podia existir por uma pessoa. Vou te dar um exemplo. Responde rápido. Por quem hoje você se jogaria na frente de uma bala? Eu posso falar minha irmã, né? Mas você pensou. Faz essa pergunta pra quem tem filho. Eu fico triste porque eu era a pessoa favorita da minha irmã antes dela ter filho. Muito bom. Quando ela falou, minha pessoa favorita do mundo, pra filha dela, né? Era eu. Relaxa. Quando você tiver o seu ou a sua, você vai ser essa pessoa mais importante para ela. É verdade. Até uns 10 anos, mais ou menos. Depois, a criança começa a ouvir a mãe na 4ª semana de gestação e para ouvir com os 4 anos de idade, né? Então, eu falo com o Lucas desde quando ele estava na barriga da Thaís. E o melhor, mais impressionante, ele me respondia. Como é que você via isso? Porque eu deitava na barriga dela e falava, oi filho, papai chegou, como é que você tá? E não sei o quê. E ele, eu não sei qual era a posição que ele estava na barriga, mas ele conseguia fazer carinho através da barriga, sabe? Ele ouvia a minha voz e a barriga mexia, mas era quase que instantâneo. Então, assim, a minha ligação com o Lucas hoje é muito importante. A segunda palavra que ele falou foi papai, antes de mamãe. E qual foi a primeira? Sei lá, banana, alguma coisa assim, sabe? Mas... porque eu fui criando laços com ele também. Por exemplo, ele estava na barriga da Thaís durante 9 meses. O meu laço com ele, que eu faço isso até hoje, são 2 principais. A gente toma banho junto e eu coloco ele para dormir. De madrugada, quando ele mamava, eu pegava ele na cama dele, dava para ela mamar e eu botava para arrotar e para dormir. Eu boto o Lucas para dormir hoje todos os dias que eu posso. Isso faz toda a diferença mesmo, ter esses rituais para a criança dar muita segurança, né? A criança gosta de rotina. Exato. É valioso. Exato. E a gente criou uma rotina ótima com ele, que 7h ele tá dormindo. A gente tem um tempo para a gente ficar, a gente, sabe? Aí fica equilibrado. Ou dormir se estiver cansado, ou fazer qualquer coisa. Mas saiba que tem que acordar cedo. Mas eu passei a gostar mais de dormir cedo e acordar mais cedo. Eu tô nessa busca também. Mas é bom. Parece que o dia fica mais produtivo. Ele fica maior.
A gente tem seria o nosso normal, né? O nosso círculo circadiano. Tipo, oficialmente... É que a gente esquece que a gente é a natureza, né? A gente tem muita coisa e, aliás, a gente tem muita informação hoje em dia. Excesso de informação. Excesso de luz, tela. A propósito, a gente teve uma certa dificuldade de tirar a tela do Lucas. Ah, é? Mas depois que a gente tirou... Melhorou? Nossa Senhora. Ele não depende hoje, ele não vê celular. A única tela que ele vê é a da televisão, em determinados horários. Porque não pode ficar o tempo todo vendo aquele negócio. O Lucas é muito de jogo, o Lucas é muito corporal. Então, ele é fera no dominó. A gente monta quebra-cabeça, a gente joga Uno, a gente brinca com os brinquedos dele. E aí depende muito do pai e da mãe também. De se dar esse tempo, né? Porque é mais fácil calar a boca do filho com o celular, né? Alex, amei ter você aqui. Olha, assunto infinito, tem que voltar mais vezes. Foi Quando muito quiserem. bom conversar com você. Obrigada por toda a troca. Tem uma mensagem final que você queira passar para as pessoas? Pode passar uma mensagem final e também dizer onde as pessoas te encontram. Essa câmera aqui tá toda para você. Então, gente, eu acho que foi muito do que eu falei hoje. Agradeçam mais do que reclamem e peçam que o universo ouve a gente. Teatro salva vidas. Vocês podem me encontrar no Instagram, que é Alex_Gomes. Tô lá. E me acompanhem. Me encontrem também no teatro... Vou de novo. Me encontrem também na Casa de Cultura Laura Alvim, de sexta a domingo, na peça Zero Grau. De sextas e sábados, às 19 horas, domingo, às 18. E também na 5ª temporada de Arcanjo Renegado. Maratone a primeira, a segunda, a terceira e a 4ª, que estreia agora em novembro. A 5ª, só ano que vem. Mas maratone para vocês saberem como eu cheguei ali, quem sou eu, o que eu vou aprontar. E talvez, se Deus quiser... José Júnior, 6ª temporada, querido, por favor. Obrigado. E obrigado. E obrigado. Obrigado. Obrigada, Alex. Eu vou maratonar, aproveitar que eu tô... o Freeway Flores é nosso parceiro, temos flores para você. Obrigado. Para Thaís também. Obrigado. Obrigado, gente. Seu programa é ótimo, o clima é ótimo. Vocês são ótimos. A equipe é ótima. Estão todos de parabéns. Obrigada. E se você chegou até aqui, se inscreve no canal que não sai daqui. Estamos aqui com episódios novos toda quarta-feira, 7 horas da noite. Acompanhe a gente pelo Instagram, @que não sai daqui. E meu Instagram, @eu sou Manola. Até semana que vem. Beijo!